Países emergentes. Rússia. Com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, o território da Rússia é o mais extenso do mundo. Embora sua população seja bastante numerosa, com aproximadamente 142 milhões de habitantes, a densidade demográfica média do país é baixa, de apenas 8 habitantes por quilômetro quadrado. Desde o colapso da antiga União Soviética em 1991, a Rússia se tornou a principal herdeira do poder até então exercido pelos soviéticos, ingressando em um complexo processo de transição política e econômica. No plano político, as reformas caminharam no sentido de eliminar o autoritarismo de partido único pelo estabelecimento de um Estado democrático, com eleições livres e pluralidade partidária. No plano econômico, o país promoveu uma drástica mudança para a economia de mercado, com a privatização dos meios de produção e a gradativa extinção da propriedade estatal coletiva. A transição para a economia capitalista, no entanto, desencadeou uma profunda crise nos setores produtivos, lançando o país em uma forte recessão econômica. Com isso, houve aumento do desemprego, queda da renda per capita, aumento dos preços e do endividamento externo, queda acentuada da produção industrial e do PIB. A situação econômica da Rússia passou a melhorar após a década de 1990. A abertura econômica e a desvalorização da moeda russa, o rublo, estimularam a entrada de investimentos estrangeiros, melhorando a produtividade e a competitividade do setor produtivo, promovendo também um grande aumento das exportações. Atualmente, a Rússia é a 10ª maior economia mundial, com PIB superior a 1,86 trilhão de dólares. O PIB, o crescimento anual do PIB, em 2014 foi de 0,6%. O PIB per capita, em 2014, foi de 12.736 dólares. A taxa de inflação em 2014 foi de 7,2%. E a dívida externa em bilhões de dólares em 2014 foi de 679. A recuperação da produção industrial e econômica da Rússia tem sido favorecida, entre outros fatores, pela enorme disponibilidade de recursos minerais e energéticos em seu vasto território. O país dispõe de extensas bacias sedimentares com imensas jazidas de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural, e de escudos cristalinos que concentram enormes reservas minerais, como ferro, carvão, bauxita, cobre, entre outros. Uma das maiores e mais importantes áreas de exploração mineral do país encontra-se próximo aos Montes Urais, cordilheira de montanhas que se estende longitudinalmente do Cazaquistão até a costa do Oceano Ártico e marca fisicamente a separação entre a Europa e a Ásia. A atividade mineradora nessa região, rica em minério de ferro, bauxita, petróleo, carvão e gás natural, favoreceu o desenvolvimento de um grande parque industrial, com destaque para empresas siderúrgicas, metalúrgicas, refinarias e petroquímicas. Outras importantes áreas industriais também estão instaladas em torno dos grandes centros urbanos, como Moscou, que é a capital, e São Petersburgo, cidades localizadas na porção ocidental do território, região mais populosa do país, assim como na porção asiática, próximo às maiores jazidas de carvão e petróleo. Para viabilizar a exploração de seus recursos minerais e energéticos, a Rússia dispõe de uma gigantesca infraestrutura, formada por extensas redes de oleodutos, gasodutos, além de milhares de quilômetros de hidrovias e ferrovias. O país detém a 2ª maior rede ferroviária do mundo, com cerca de 87 mil quilômetros de linhas férreas, o que a deixa atrás apenas dos Estados Unidos.
Se do ponto de vista econômico a Rússia deixou de fazer frente às grandes potências mundiais, o país ainda sustenta sua importância no cenário geopolítico internacional como membro permanente no Conselho de Segurança da ONU e também se configura como uma potência militar, com poderoso arsenal bélico, superado somente pelos Estados Unidos. Grande parte das ogivas atômicas ainda estão instaladas nas bases militares russas, em mísseis de médio e longo alcance, herança da corrida armamentista do período da Guerra Fria. O domínio da avançada tecnologia espacial desenvolvida também naquele período contribui para a manutenção do seu status de grande potência. Atividade. Responda nos comentários desse vídeo. Você acha que podemos ter uma terceira guerra mundial? Por quê?